Você sabia que se um cara mais forte hoje, mais rápido, mais agressivo chegar em você, baixar sua salsa, ele pode comer você, vai te dar um mata-leão e vai te comer? Como é que tu sai na rua com essa sensação? De que você pode estar com uma mina, você passa com a mina, o cara fala, ô, mó gostosa essa mina aí, e você não tem condição de fazer nada. Eu queria aproveitar esse vídeo merda para falar sobre uma coisa que eu acho importante, que é a violência sexual contra homens no Brasil. Para isso eu vou trazer o artigo Violência Sexual contra Homens no Brasil, subnotificação, prevalência e fatores associados, de uma série de autores que eu vou deixar aqui no print. E assim, o artigo é muito interessante, tem um monte de dados, é uma pesquisa de dados feita sobre esse tipo de subnotificação, mas o que me interessa são dois pontos específicos. O primeiro é relacionado ao contexto da subnotificação. Por que é subnotificado? A subnotificação acontece principalmente porque os homens muitas vezes têm dificuldade de se colocar, se reconhecer como vítima, ou de assumir publicamente esse status. Mas também por conta de uma confusão acerca da própria orientação sexual, na medida em que a maioria daqueles que cometem o ato são também homens, e por conta da cultura machista, uma maior dificuldade de falar sobre esse tipo de agressão em comparação com todos os outros tipos. Junto com isso, há coisas que são assim delicadíssimas também, que é percebido que se tem subnotificação pelo medo da reprodução do abuso, pela reação dos pais e por uma ruptura familiar e medo das reações do agressor em virtude das suas ameaças. Isso daqui é dados da vida real, tá? Esse trabalho aqui é uma meta-análise, isso é dado da vida real. Não tem a ver com você imaginar uma situação que blá blá blá, você é forte, etc. Isso é vida real. E entre os grupos que mais sofrem esse tipo de violência, está elencado o grupo de homens que fazem sexo com outros homens, os que têm algum tipo de disfunção erétil e, por sua vez, também os usuários de álcool ou de drogas. É interessante notar que entre os homens com disfunção erétil teve uma prevalência de 10% daqueles que falaram que sofreram esse tipo de abuso. Mas quando a pergunta é se eles já tiveram alguma forçação de barra para iniciar a vida sexual com menos de 12 anos, isso sobe para 71%. 71%. E como essa pesquisa é uma meta-análise, ela vai buscando várias outras pesquisas para tentar tirar o suco delas, né, para fazer essa aglutinação e organização dos dados, né, o que se tem sobre as características desse tipo de violência é o seguinte, né, a violência que é perpetrada pelo pai ou pelo padrasto foi comum em boa parte dos estudos. Os autores eles não descrevem quem são os perpetradores, né? E apontam para figuras conhecidas ou familiares também. E diferentemente do imaginário que a gente viu no início do vídeo, né, de no meio da rua e tal, as violências elas acontecem geralmente dentro da casa do agressor ou da vítima. E quando esse tipo de situação acontece, há desfechos que são negativos do ponto de vista da saúde mental, né? Como transtorno de estresse pós-traumático, ideação de fazer essas coisas, uso de drogas ou isolamento social, além de psicose e de determinadas disfunções sexuais. E nesses casos em que teve violência que chegou nesse nível, também há outros fatores que costumam ser associados, como maus tratos na infância, violência física na infância, discriminação por conta da orientação sexual, violência por parceiros íntimos, ou então esse tipo de violência que já teria acontecido na própria vida adulta anteriormente. Mas o mais importante, eu acho, que é o entendimento feito nesse artigo de que a subnotificação é uma coisa que faz com que os estudos quantitativos fiquem muito difíceis de acontecer. E a gente sabe por que tem subnotificação, né? Homem de verdade não vai notificar sobre isso. Homem de verdade não vai expor esse tipo de violência que tenha sofrido. Homem de verdade, da masculinidade viril, hegemônica, não vai se colocar na situação de vítima. É notável que a escolha dos agressores geralmente é por meninos, e existe isso muito, por exemplo, no espaço social do futebol, nas categorias de base, o que gera, depois da agressão, um medo do agressor de sofrer algum tipo de represária em qualquer âmbito. E um medo da reprodução, né, disso acontecer novamente. E vale dizer que quando isso acontece com meninos, a falta de maturidade faz com que haja uma possibilidade ainda maior de não se saber exatamente o que está acontecendo e de ser ainda mais difícil se reconhecer como vítima. O estudo chega a associar
nas conclusões, né, chega a associar a subnotificação com a norma social de que os homens precisam ser fortes e resilientes, o que faz com que seja mais difícil falar sobre isso, mesmo depois de adulto, caso tenha sofrido na infância. Mas eu acho que isso é uma conclusão muito apressada, né? Ou talvez parcial, talvez a mais sofisticada de se entender sobre isso é de fato a necessidade de ser homem envolve nunca ser a vítima sexual. Mas aí, talvez, a partir, pelo menos, dessas poucas coisas que eu pude descrever sobre esse artigo, a gente consiga colocar um pouquinho de ouro nesse início que eu peguei como mote, que eu achei um absurdo, meio merda, mas tudo bem, né? Faz parte da vida isso, e a gente pôde conversar aqui até o fim do vídeo, tá bom? Obrigado.